palavra do Senhor para o seu coração, coração da nossa igreja, neste retorno. E gratidão a Deus devemos dar por esta hora, a Ele toda a nossa gratidão. E podemos juntos então proclamar a palavra, ouvir a palavra. Palavra do Senhor no livro de Filipenses. Este livro pode ser abordado com esse tema, sempre aperfeiçoando. Filipenses, sempre aperfeiçoando. E esse tema pode ser visto através de um verso-chave em Filipenses. Antes de ler o nosso texto esta noite, no capítulo 1, versos de 1 a 11, Filipenses 1 a 11, quero ler com vocês um versículo-chave dentro do livro, no capítulo 3, Filipenses 3. Veja o que diz este verso. O apóstolo Paulo falando: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Aí está o verso que expressa bem, então, a mensagem toda do livro, sempre aperfeiçoando. Você percebe a dinâmica ali no verso. O apóstolo Paulo diz que ele já foi alcançado por Cristo Jesus. Isso já está resolvido, ele é dele, pela graça e misericórdia de Deus para sempre. Mas há um outro lado na moeda. Eu ainda não cheguei à perfeição, mas prossigo para alcançar essa condição. Há uma peregrinação, há um avançar, um aperfeiçoar a partir desta vida nova em Cristo Jesus. Vamos juntos ler este verso aí na medida da sua possibilidade, como igreja amordaçada. Vamos tentar ler, mas ministra ao seu coração, isso faz bem. Juntos, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Muito bem, carta aos Filipenses, autoria do apóstolo Paulo, como vamos ver, reconhecer quando lermos ali os primeiros versos do capítulo 1. Mas a carta se torna muito mais relevante se nós entendemos qual é o pano de fundo, o cenário em que ela surge, em que ela é escrita. Bem, já disse, o autor é o apóstolo Paulo, como a própria carta identifica. Qual é o momento? Bem, o apóstolo Paulo esteve na cidade de Filipos, na Grécia. Você pode visitar hoje lá todas as escavações da cidade de Filipos. Há um estádio muito bonito lá. Vale a pena fazer essa visita e ver por onde Paulo passou. Ele passou por ali naquilo que é chamado da sua segunda viagem missionária. No livro de Atos, nós temos as narrativas das viagens missionárias de Paulo, o apóstolo. 3 viagens. Então, a primeira viagem, ele sai ali, então, de território mais de Israel, e ele avança até o que era a Ásia Menor, diversas cidades, a Ásia Menor, que seria hoje a Turquia. Retorna. Depois ele parte para a segunda, no capítulo 16 de Atos. E agora estamos falando aí do ano 51. E ele atravessa novamente a região toda da Ásia Menor, Turquia hoje, e chega ao mar. E ali Deus o orienta a cruzar o mar. E ele avança então para o que seria então a Grécia. E agora ele está em território europeu, na nossa concepção então de hoje. Pela primeira vez o evangelho chega ao chamado Ocidente, à Europa. E Paulo vai à cidade de Filipos, desembarca ali em Neápolis e o porto e avança para a cidade de Filipos, uma cidade importante na região.
Foi fundado por Filipe II, que é o pai de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, aquele que fez o Império Grego, bem, o pai dele, o macedônio, Filipe II, fundou esta cidade, por isso então Filipenses. E agora é uma colônia romana, os gregos não dominam mais, eles não há o Império Grego, há o Império Romano, e os romanos transformaram aquela cidade numa chamada colônia romana. Certas cidades tinham esse status, Filipenses, ou Filipos, melhor dizendo, Filipos tinha esse status, a cidade de Filipos. E um status especial, eles não estavam lá perto de Roma, não estavam em Roma, mas é como se fosse uma pequena Roma, tinha uma condição privilegiada enquanto cidade. Muito bem, Paulo chega ali para pregar o Evangelho, Atos capítulo 16, aquela história muito interessante, a conversão de Lídia e de toda a casa dela. Lídia, essa empresária, essa comerciante, depois a maravilhosa conversão do carcereiro. Paulo é preso, está no cárcere, e Deus intervém ali, o carcereiro se converte junto com a sua casa, é batizado. Bem, aí já está a base da igreja de Filipos. Lídia, a sua família, o carcereiro, a sua família, e então nasce uma igreja naquela cidade. Então, ano 51, o apóstolo Paulo termina a sua segunda viagem missionária, ainda vai mais longe, ali na região da Grécia, retorna à sua base novamente, Antioquia. Aí ele volta para uma terceira viagem, retorna novamente, vai a Jerusalém, e agora estamos falando do ano 57, e ele é preso em Jerusalém, acusado pelos judeus de ter violado certas leis do templo, e é preso, quase linchado pela turba ali em Jerusalém. A guarda romana intervém, salva Paulo, ele tenta argumentar, não adianta, e naquela condição toda, ele acaba apelando para César. Ele vai para Cesareia, que é a capital romana ali para a administração da região, então onde estava o que nós chamamos de Israel, e ele está agora em Cesareia, não muito longe de Jerusalém, e lá ele fica por volta de 2 anos, aguardando todo o processo transcorrer, e então com a petição de que ele fosse julgado por César, isto é, lá na capital do império, em Roma. Por que ele faz esse apelo? Bem, é um direito dele, ele tem a cidadania romana. O império romano dominou ali os povos todos, e isto não quer dizer que por serem dominados eram cidadãos romanos, não eram. Eram povos subjugados. Algumas pessoas então tinham este privilégio de ter a cidadania romana, e o apóstolo Paulo tem este privilégio, e ele é cidadão romano, então eles têm esse direito de apelar para ser julgado, não ali na região, mas lá diante de César, mais ou menos como se fosse, eu quero ser julgado pelo Supremo. Então ele vai para Roma. Bem, primeiro ele fica quase que 2 anos ali em Cesareia. 59 ele vai para Roma, e ali vai responder o processo. Sabemos que ele sai desta prisão depois do ano 62, volta a pregar em alguns lugares, mas aí é preso outra vez, e nessa prisão então a coisa é terrível mesmo. Ele é colocado em cárcere e é condenado à morte, e perece ali então naquela prisão. Bem, mas esta primeira prisão em Roma é ali de 61 a 62. Ele chega em Roma então por volta do ano 60 a 61. Atos, o último capítulo de Atos, encerra com Paulo nessa prisão em Roma. E nós podemos ver no último capítulo um pouco de como foi essa primeira prisão dele em Roma, que não foi no cárcere. Em Atos capítulo 28, o verso 16 diz: quando chegamos a Roma, Paulo está numa viagem como cidadão romano, com certos privilégios, e ele pode ser acompanhado por alguns dos seus companheiros de equipe missionária. Então, Lucas, que é o autor de Atos, o médico que fazia parte da equipe de Paulo, diz no plural: quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão para morar por conta própria, sob a custódia de um soldado. Prisão domiciliar é a condição de Paulo. Na sua casa que ele alugou, mas um sentinela 24 horas por dia ao lado dele. E o verso 30 do mesmo capítulo diz: por 2 anos inteiros Paulo permaneceu na casa que havia alugado, e recebia todos os que iam vê-lo.
pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente e sem impedimento algum. E aí termina o livro de Atos. Então, um livro que mostra Paulo aqui confinado, mas ao mesmo tempo Deus intervindo e dando este poder dele, esta possibilidade de ele pregar na capital do império livremente, ainda que como prisioneiro. Bem, então lá está Paulo agora por volta do ano 62. Ele havia estado em Filipos em 51 e agora em Roma por volta de 62. Então, entre a fundação da igreja, quando Paulo passou em Filipos a primeira vez, e a escrita da carta, nós temos 10 anos, mais ou menos 10 anos. E aí está o momento em que surge esta carta, uma carta então da prisão. Não é uma carta lá daquele hotel 5 estrelas, do resort, num passeio, nem mesmo uma rotina tranquila de vida, mas da prisão é que Paulo escreve. Por isso que eu disse que ao lermos a carta, esse entendimento vai nos dar uma apreciação muito mais ampla pelo que ele diz. Muito bem, Filipenses capítulo 1, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 11. Verso 1 e 2, nós temos aí o endereço e o remetente, como era o costume nas cartas da antiguidade. A estrutura era assim: primeiro o remetente e autoria, ou autoria e remetente, depois então a carta. Versos 1 e 2 diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Aí está o endereço. Então, a todos os santos em Cristo Jesus. A palavra santos quer dizer então aqueles que são distintos, separados, e aqui a distinção está no fato Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. A partir do momento de Cristo estar na vida deles, eles estão distintos das outras pessoas do mundo na sociedade. Santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, a igreja concreta, real, presente na comunidade, com os bispos e diáconos. Bispos aqui é o conselho do presbítero, que nós chamamos de conselheiro da nossa igreja, e os diáconos, aí uma liderança da igreja. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E agora então, Paulo escreve a sua carta. Ele citou Timóteo em cima como presente, mas a carta é dele. E aqui temos então ele escrevendo na primeira pessoa do singular. Agradeço, começa com este verbo, eu agradeço. Eu agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em pleno conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. O verso 3 diz: agradeço a meu Deus toda vez que lembro de vocês. E então, do verso 5, a razão principal, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora.
O verso 7 nos diz que ele está em correntes, isto é, está preso, possivelmente com a sentinela e até acorrentado de alguma forma, com movimentação limitada na sua casa. E ele tem uma oração no verso 9, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento. Em conhecimento. E o verso 6, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A minha rua é um terreno de um bom tamanho, com uma construção que foi edificada, eu não sei exatamente, mas pelo menos 10 anos a mais atrás. Começou-se a construção, me lembro muito bem daquela data, um projeto grande, uma casa grande, 2 pavimentos, e levantou-se as paredes, cobriu-se a casa, interrompeu-se a obra. E desde aquela data, que então deve ter sido uns 6 meses de construção, quando tudo parou, nada mais foi feito. E lá está, aquela construção parada, sofrendo todos os danos do tempo, infiltrações, etc. Me parece que já foi vendido umas 3 vezes, naquele estado, e ninguém tira a coisa do lugar. Lá está. Se você pedir para ver a planta e o projeto do arquiteto daquela obra, é um belo projeto, é uma bela casa, mas que ficou onde está. Não veio a ser aquilo que deveria ser ou que se intencionou que fosse. Não chegou ao término, parou por ali. A pergunta que temos que fazer a nós é: será que uma casa, uma situação assim, representa o que a nossa vida com Cristo é? E é sobre isso que esse texto vem falar a nós. Aqui está o apóstolo Paulo em que situação? O autor, o apóstolo. Paulo está no confinamento, não é verdade? Lockdown é a palavra que aprendemos em inglês nesses dias, que transmite melhor a ideia e a força da experiência que atravessamos. Lockdown. Falamos em confinamento. Bem, confinamento pode ser voluntário, pessoas às vezes se autoconfinam por alguma razão. Mas nós não fomos voluntários no confinamento, fomos obrigados. Por isso o termo lockdown em inglês tem uma força mais adequada. Mas enfim, fomos confinados, atravessamos a situação. O apóstolo Paulo está confinado, lockdown. Ele não está naquela casa, possivelmente acorrentado, mas sentinela dia e noite com ele, um guarda, porque ele escolheu, ele achou bom, foi forçado. Paulo está debaixo de um confinamento. E ele escreve à igreja em Filipos. A igreja de Filipos não está confinada. Estão livres. E eles podem se reunir e congregar. E aí nós temos 2 realidades de vida cristã. No mesmo momento, da igreja em Filipos e de Paulo. Um com toda a liberdade de viver e experimentar a igreja. O outro impedido, confinado. E diz: estou com saudades de vocês. É grande a minha afeição, lembro sempre de vocês. Mas, nesses 2 contextos, a verdade é a mesma. Qual é a verdade desse texto? Você, meu irmão, minha irmã, você chegará ao término. Essa é a mensagem do texto. Você, meu irmão, minha irmã, chegará ao término. Isto mesmo, há um término a ser atingido, há um objetivo e você há de chegar. O projeto de Deus para você é processual, nunca se esqueça disto. O projeto é processual. Por que falar em chegar a um término para mim, crente em Cristo Jesus? Porque esta obra de Deus em mim, em Cristo, é processual. Ele diz que Ele está
convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de terminá-la. Ele está dizendo aos crentes filipenses o quê? Ainda há algo mais a ser feito e há um término, uma conclusão que precisa acontecer na vida de vocês e vai acontecer. Nesta colocação de Paulo com este verbo, ele há de completar, aquele que começou há de completar, nos fala então de que nossa vida em Cristo é processual. Sim, é a mesma ideia que está no verso que eu disse ser chave e que nos dá a mensagem de Filipenses, quando ele diz: fui alcançado por Cristo Jesus, mas ainda não cheguei à perfeição. O que Paulo está dizendo aos filipenses, e a verdade cristã, a doutrina cristã nos ensina, é que a nossa salvação, o nosso ser de Cristo para sempre, não é processual. Sim, nós somos salvos pela graça, quando então reconhecemos, finalmente caímos em nós mesmos, reconhecemos que somos pecadores, devedores, e nós entendemos que o nosso único escape é a misericórdia de Deus na morte de Cristo na cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados e culpa. E aí nós confessamos a Cristo, clamamos por Cristo, e nós então recebemos a nova vida e somos do Senhor e do reino de Deus para sempre. Isto acontece nos méritos de Deus em Cristo por nós, não depende de nós. Paulo diz lá novamente, cito no capítulo 3, verso 12, que ele foi conquistado por Cristo Jesus. Não ele que conquistou Cristo, mas Cristo conquistou. Então, a questão nossa de sermos do Senhor para sempre, a salvação, isto está resolvido. Não há o que nós acrescentarmos a isto. Nós que conhecemos o perdão de Deus em Cristo. Do que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que, sim, nós somos do Senhor, somos propriedade dele em Cristo agora. E agora que somos dele em Cristo, Deus vai fazer a obra dele em nós, porque somos dele. Ele há de completar esta obra. Então há esta dinâmica na vida cristã. A vida cristã não é estática, não é um ponto que você atinge e você para nele. É um ponto que você atinge como um trampolim que empurra você para frente. A mesma ideia da dinâmica vai voltar ainda nesse texto, quando ele ora a partir do verso 9, que o amor deles aumente mais. Veja aí de novamente o processual, a dinâmica, aumente mais, seja acrescido, acrescido e acrescido. A vida cristã é semelhante à experiência que eu vi numa praia uma vez. Quando você vai a essas praias então mais lotadas, não é? Na época de verão, muita gente, e tem ali os salva-vidas, e você acaba assistindo alguns espetáculos que são oferecidos pelos mais afoitos. Eu vi um desses, não é? Passou apertado lá nas ondas, os salva-vidas 2 foram buscá-lo e retirá-lo da água, e quando então ali ajuntamos a distância um pouco para ver como é que é esse negócio, e quando chegam à água rasa, o sujeito vem meio carregado, está desfalecido. E então finalmente em areia seca, ele é deitado ali no chão, na areia, e os salva-vidas começam a trabalhar nele um pouco, e faz alguma massagem, e alguma água sai pela boca do camarada, que estava já aí nas suas vias, quem sabe respiratórias, e sai aquela água. Bem, o que eu presenciei ali? 2 fatos de um salvamento. Primeiro, eu presenciei aquele náufrago sendo retirado da água. E depois eu presenciei um segundo fato, a água sendo tirada dele. Nós fomos tirados do mundo em Cristo Jesus, somos do Senhor, e agora Ele está tirando o mundo de nós. Há de completar essa obra. Nós não somos destinados, chamados para ser como aquela casa na minha rua. Nós somos chamados para uma obra que vai ser terminada e completada pelo poder de Deus. Lembre-se
que o projeto é processual. O apóstolo Paulo se direciona aos crentes da cidade de Filipos, aqui na saudação nós vimos, chamando-os de santos. Santos. A palavra que tem a correspondente no hebraico, no Velho Testamento e aqui no grego, a mesma ideia, aquele que é distinto, diferente, à parte, colocado à parte. Quando Cristo Jesus chega às nossas vidas, nós nos tornamos distintos da sociedade na sua mentalidade mundana, voltada para si, não para servir a Deus, viver para a glória de Deus, uma nova vida em Cristo. Isto que nos torna então santos, somos em Cristo Jesus, separados, distintos do mundo, na proposta de vida, na visão de vida. Podemos trabalhar no mesmo espaço, morar na mesma rua, comprarmos no mesmo supermercado, mas há um universo à parte entre eu e aquele que não está em Cristo Jesus. Somos distintos, santos. E aí então há o processo que a Bíblia chama de santificação. É sobre isso que Paulo está falando. Esta obra a ser completada. Somos salvos de uma vez por todas, nos méritos de Cristo, mas aí então há o processo de santificação. Deus tem muito para fazer em nossas vidas, estamos em obras, mas uma obra que não pode estar parada e na ação de Deus não para. Não há um interromper para se tomar fôlego, Deus há de completar. Você chegará ao término, porque há um término a se chegar. O projeto é processual. E a maravilha é que esse processo tem uma garantia. Está plenamente garantido, uma garantia infalível. Infalível. Veja o que o apóstolo Paulo diz: aquele que começou. Aí então a pergunta para nós: aquele quem? Quem é que começou? Nós sabemos pelas Escrituras, mas lendo só esses versos ali, o início, nós sabemos quem começou. Deus em Cristo começou esta obra em nossas vidas. Esta obra em nossas vidas não foi começada por nós mesmos, pelas nossas forças, virtudes e méritos. É obra do Senhor, Ele começou. Por isso então há a garantia de que há de chegar à conclusão. Esse projeto que tem um acabar, um concluir, vir a ser o que deve ser, vai acontecer porque é Deus que iniciou e é Ele que está nos conduzindo. Um projeto com garantia infalível. Quando nós pensamos sobre o futuro, você deve pensar às vezes, e nós podemos então pensar no futuro, imaginar coisas que podemos atravessar, que nunca atravessamos antes, vales difíceis. Será que a minha fé que eu tenho hoje é capaz de atravessar um vale? Talvez eu estou vendo na vida de alguém um vale na vida dele que eu nunca vivi, desse tipo, naquela intensidade. Se vier à minha vida, vou sobreviver? Meu irmão, minha irmã, a obra do Senhor é no poder do Senhor. Você chegará ao término. A garantia é infalível. Aquele que começou vai completá-lo. Louvado seja o Senhor por isto. Não é algo que nós olhamos e dizemos: será que vai dar certo esse negócio? Eu estou aqui lutando na vida cristã, o mundo é terrível. Será que essa não é uma batalha perdida? Eu não vou fracassar? Se depender de mim a salvação, de você, se essa obra for uma obra humana, certamente nenhum de nós há de vencer, não há nenhuma certeza. Mas Paulo fala com certeza: há de completá-la, há de completá-la. Você chegará ao término. Como que Paulo sabia disto? Bem, Paulo conhece as verdades cristãs, a base, a segurança das Escrituras. Mas como é que ele sabia na vida deles? Bem, Paulo esteve lá em Filipos. Ele foi o primeiro a pregar o Evangelho.
Certamente haviam convertidos ali que não foram através da pregação dele, porque há 10 anos de vida nesta igreja. E Paulo não ficou lá todo esse tempo. Mas ele viu ali o que aconteceu. Mas ele não perdeu o contato com aquela igreja. Ele fala sobre o primeiro dia, até agora, você ouviu aqui. Do primeiro dia até agora, que primeiro dia é este? Que primeiro dia é este? É aquele dia que eu narrei quando no ano 51, na sua segunda viagem missionária, ele chega a Filipos. E ali os primeiros convertidos vieram a Cristo. E o apóstolo Paulo diz, desde o primeiro dia, vocês foram cooperadores no Evangelho. Vocês somaram comigo ombro a ombro e com os outros na obra do Evangelho de Jesus Cristo. Como igreja de Jesus Cristo. Paulo está falando do quê? Das atitudes que eram visíveis na vida destes. Você chegará ao término. Sim, porque as atitudes confirmam isto. Podemos falar sobre isso uns aos outros ao observar as atitudes que confirmam isto. Aqui nós temos estes que Paulo lembrava com muita gratidão na sua oração, e ele diz no verso 5, por causa da cooperação que vocês deram ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. E o que motiva Paulo a escrever esta carta é o quê? Se você ler ela mais ao final, você fica sabendo. O apóstolo Paulo recebeu a visita de um membro lá da igreja de Filipos. Saiu lá do que seria para nós então a Grécia hoje e foi até Roma, a Itália. O nome dele era Epafrodito. Ele foi visitar Paulo para levar a Paulo o apoio espiritual, moral da igreja de Filipos. Fazer a visita ao apóstolo ali na sua prisão domiciliar. E ele trouxe uma oferta para ajudar Paulo no seu sustento. E Paulo está muito grato. E ele aponta aqui que não é a primeira vez que eles fazem isso. E nesses 10 anos eles fizeram muitas vezes. Eles fizeram desde o primeiro dia. E a questão não é só a ajuda financeira. A questão é que quando há a participação financeira é porque então já há o somar de comunhão, cooperação, de unidade em Cristo. Que aí então extravasa também na participação financeira. Então havia estas atitudes visíveis desses irmãos que para Paulo era uma confirmação de que eles chegariam ao término. E você também chegará, meu irmão, as atitudes confirmam. E este é o momento para você examinar a sua vida e de ver se as atitudes confirmam. Não estamos falando de perfeição. Note bem isso. Muitas vezes os crentes em Cristo Jesus acabam se enroscando quando são questionados por alguém do mundo sobre perfeição. E o mundo entende que por um esforço próprio, pessoal, mérito humano, você há de se tornar tão virtuoso ao nível da perfeição que aí você tem direito à salvação, direito a Deus, aprovação de Deus, etc. Isso não é evangelho. Não é obra de Cristo, é coisa das religiões todas, não do Evangelho. Paulo diz que ainda há o que completar neles e Deus vai completar. Ainda que as obras, as atitudes deles confirmam que esteja sendo realizado isto, não chegou ainda à perfeição. Nem Paulo não chegou. Ele diz, eu ainda não cheguei lá, naquele verso-chave que nós lemos no capítulo 3. Onde está Paulo quando ele afirma isso, quando ele escreve esta carta? Paulo está sofrendo pelo Evangelho em prisão, em terra estranha. Paulo está com 30 anos mais ou menos de apostolado. Um homem com 30 anos de apostolado como ele, escrevendo essas cartas que fazem parte da palavra de Deus, diz, eu ainda não cheguei na perfeição. Nós estamos neste processo. Mas o processo está acontecendo, então atitudes se manifestam, confirmando que esse processo está acontecendo e Deus iniciou a boa obra.
Você chegará ao término. As atitudes confirmam. Você manifesta então tudo isto. Paulo diz, vocês participam comigo. Ele fala, estou em correntes, apresentando a defesa do evangelho. Ele está se referindo no verso 7, quando fala sobre isto, sobre as audiências que ele atravessou já lá na capital, e ali diante das autoridades, ele apresentou a sua defesa, proclamando o evangelho. E ele também testemunhava livremente na casa quem podia visitá-lo. E ele vai falar de que, nesta carta também, que grande parte da guarda pretoriana ouviu do evangelho. Como? Ora, escalaram guardas para vigiar Paulo. E sabemos que o serviço militar tem a sua escala, o seu tempo de serviço. Muitos guardas passaram ali na casa de Paulo, vigiando Paulo. Não sei qual era o tempo de uma sentinela, se era 6 horas, 4 horas. Agora imagina você ser sentinela de Paulo por 4 horas. Você está ao lado do apóstolo Paulo. Você ia ouvir o quê? Ia ouvir muito evangelho. Você ia ouvir muito sobre o poder da graça de Deus em Cristo Jesus. E certamente isto rolou entre os guardas e levaram para suas casas. Mas então Paulo está dizendo, olha, estou aqui fazendo a defesa do evangelho diante dos oficiais, dos juízes, diante da guarda. Estou em correntes e vocês participam comigo. Porque eles são aqueles que estão por detrás do apóstolo Paulo. Paulo está confinado, eles não estão confinados, então eles por detrás apoiam e sustentam Paulo com orações, estendendo a mão, como enviando um mensageiro como Epafrodito. Estão juntos com Paulo. Eles não estão lá, mas Paulo diz, vocês estão. Eu estava no tribunal respondendo ali. Vocês não estavam lá, mas vocês estavam lá. Vocês cooperam comigo, vocês participam comigo. Atitudes que confirmam que Deus está fazendo uma obra na sua vida. As pessoas olham a sua vida emocional, as pessoas olham a sua vida familiar, matrimonial, educação de filhos, as pessoas olham a sua vida profissional, as pessoas olham a sua vida como parente, e elas veem atitudes que confirmam que Deus está fazendo uma obra na sua vida. Não que você é perfeito, e se questionado pelo mundo, nunca defenda a sua perfeição. O mundo vai dizer isso, de que você não tem credencial nenhuma, porque você não é perfeito, você ainda tem alguma área a ser aperfeiçoada. Não aceite isso. Não vendam para o mundo perfeição como sinônimo de vida cristã. Venda ao mundo a misericórdia de Deus. Diga, sim, há muito que Deus precisa fazer na minha vida, Ele está fazendo, mas Ele me recebeu no perdão e graça em Cristo Jesus, e você também precisa disso, precisa de perdão, porque se depender de perfeição, nem eu e você chegaremos a lugar nenhum na presença de Deus. Mas Deus tem trabalhado na minha vida. Sim, eu não sou ainda o que haverei de ser pela graça de Deus, Ele há de completá-la, mas deixe-me dizer, eu não sou mais do que eu já fui. Deus já fez uma grande obra na minha vida. As atitudes confirmam. Confirmam o quê? Que você chegará ao término. Você chegará ao término. Então, meu irmão, deste ponto aqui que Deus nos dá, um ponto até histórico para nós como igreja e individualmente como crentes. Quando esperamos que desse isolamento esteja passando e nós retornamos, um ponto chave na história, na nossa história individual com Deus e na nossa história como igreja, deste ponto de vantagem, como devemos olhar para o futuro, um momento de novo começo. Não se esqueça que o objetivo é progredir. O objetivo é progredir. Você chegará a um término. É processual.
É a obra de Deus no processo na sua vida. Mas, isto quer dizer o quê? É olhar para frente, não, a obra de Deus na sua vida acontecendo, e você então indo mais e mais além naquilo que Deus tem para você e para fazer na sua vida. Onde Ele precisa tocar, o que Ele precisa modificar, o que Ele precisa quebrar, quem sabe. O que já foi quebrado e precisa ser quebrado mais. Quebrou lá atrás, mas ainda ficaram alguns pedaços ou partes. O que Deus precisa quebrar? Progredir. É isto que é a essência da oração que ele apresenta aqui a partir do verso 9. Eu oro, eu faço esta oração. O que o irmão confinado em Roma pensa quando ele ora pelos seus irmãos livres lá em Filipos? Que oração nasce no coração dele? Que o amor de vocês aumente. Novamente, aumentar sempre traz a ideia de dinâmica, de progresso, de mais e mais. Ele não está dizendo que vocês têm um amor que vocês não têm nenhum. Não é isso que ele diz. Eles já têm. Eles já caminharam bastante com Deus. Já há atitudes que mostram que o amor está neles. Mas que isto aumente. Há mais. Você não pode se acomodar. A vida cristã nunca aceita acomodação. É dinâmica, é processual. Deus vai completar Deus tem um propósito muito maior para você do que você é agora, ou daquilo tudo que você já experimentou nele. Aumente o amor. Agora note que o amor aí não tem um objeto. Nós esperaríamos que Paulo dissesse que o amor de vocês pelos irmãos aumente. Que o amor de vocês por Deus em Cristo aumente. Não tem um objeto. Amor por quem? Paulo está aqui pensando na verdade de Deus. O que é que 1 João, no capítulo 4, nos diz duas vezes, versos 8 e 16. Deus é amor. Sim, Deus demonstra amor. Deus, por exemplo, para extravasar mais o seu amor, nos criou e nos buscou em Cristo Jesus. Deus encontrou objeto para o seu amor, para derramar o seu amor. Uma das formas somos nós. Mas ali em João não tem um objeto o amor de Deus. Deus é amor. O amor está nele mesmo, é inerente à pessoa dele. Por isso que na doutrina cristã Deus é triuno. Ali acontece o amor, há um amor ali dentro. Quando então Deus é amor, Ele é essencialmente amor, é constituição do seu ser o amor, é que Ele se manifesta e busca se manifestar para fora dele. E a mesma ideia que Paulo está buscando para nós. Quando ele escreve às igrejas da região da Galácia, no capítulo 5, carta aos Gálatas, ele fala sobre o fruto do Espírito, o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, resultado, ele vai dizer o quê? O fruto do Espírito é, primeiramente, amor. Amor. Quando então o Espírito Santo está em nós, Deus coloca amor em nós, a semelhança dele. Nós somos o amor. E aí então, naturalmente, isso se manifesta para com Deus, que nos amou primeiro, nós o amamos. Para com os irmãos, que igualmente Deus alcançou em Cristo Jesus como nos alcançou. Então Paulo diz que este amor em vocês aumente, e naturalmente vai refletir-se. Atitudes vão aparecer que vão confirmar que Deus está agindo em vocês. O progresso neste amor, que então modifica a nossa forma de relacionarmos uns com os outros, na família, no matrimônio, na igreja e até com as pessoas do mundo.
Deus é amor e nós, a semelhança, também temos que ter esse amor. Que isso aumente em vocês. Vocês já têm, mas que cresça. O objetivo é progredir, Há uma obra que Deus quer realizar. Agora, quando falamos em amor, nos nossos dias principalmente, temos que tomar muito cuidado. Nós vivemos na época em que se diz que o ser humano se tornou, não é, o homo sentimentalis. Havia, fala-se do homem sapiens, que poderia ser o primeiro ser humano ali como conhecemos, mas falam que agora então é o homem sentimental, homo sentimentalis. Isto é o homem, o ser humano, homem e mulher, que é essencialmente sentimentos. E tudo aquilo que então faz bem, sente bem, faça. E ficamos procurando aquilo que então nos dá uma boa sensação. E se der uma boa sensação, isto é, pelo sentimento, definimos o que é verdade até. E aí então o uso da mídia até é muito importante. E o mundo então transformou a ideia de amor em mero sentimentalismo. Somos sentimentais? Sim, Deus nos criou com sentimentos. Mas varia a manifestação de um para outro, na verdade. Não somos iguais em termos de sentimental ou sentimentalismo. Mas o mundo reduziu a isso só. A sensação, o sentimento. E é dito, se é gostoso o sentimento, faça, adote, está tudo bem, segundo os seus sentimentos. E o amor é reduzido a isso também. Tivemos aí o Dia dos Namorados. Tão badalado, promovido. Certamente os restaurantes receberam um fôlego aí, depois dessa quarentena, com o Dia dos Namorados. E falam em amor. Eu digo para vocês que eu arrisco em dizer o seguinte: por exemplo, nesse Dia dos Namorados, do jeito que a coisa está no ar, 90% não foi amor segundo o entendimento bíblico. O que se fala de amor é como sentimento, é aquilo que é bom para mim, aquilo que me faz cócegas, gostoso. Então é assim, eu estou neste relacionamento, essa é a palavra que usam, não é? Relacionamento, enquanto meus sentimentos forem gostosos, achar que está bom. Mas se aparecer, não é, uma outra que me dá sentimentos melhores, eu quero a porta aberta. Por isso, favor nunca ligar amor com decisão, compromisso como casamento. Não me faça isso, você estraga o amor. Amor, no meu entender, é eu ficar de bem. Na verdade, na maior parte desses relacionamentos, para apenas ilustrar aqui, você não tem um amor, mas um grande egocentrismo. Um grande egocentrismo. Paulo vai falar do amor aqui, que o amor aumente. E note, em conhecimento, em entendimento. E ele acrescenta percepção, duas palavras. Conhecimento e percepção. Conhecimento e entendimento, a percepção tem a ver com o julgar moral do certo e o errado. Esse amor, então, não é primeiramente mero sentimentalismo, mas aquilo que está em nós quando Deus está em nós, de nos tornarmos então pessoas preocupadas, responsáveis e comprometidas com o outro nos diversos níveis. Ao incrédulo, como incrédulo, nosso compromisso e consideração. Sabemos que ele está no caminho errado, precisa de salvação e vamos nos importar com ele dessa forma. Com aquele que é da nossa família, cônjuge, no compromisso do matrimônio, com os filhos, com a responsabilidade de pai que gerou, como membros da mesma igreja, no compromisso da consideração e comunhão em Cristo Jesus, comum a todos nós. O entendimento e percepção para um comportamento correto. Por isso ele vai acrescenta o quê? Em seguida, conhecimento e percepção para discernir o que é melhor. Este amor é um amor que julga, faz a crítica e separa o que deve ser e o que não deve ser. É este amor que não vai dizer que todo mundo está bem.
É um amor que tem um compromisso tão grande com a verdade de Deus e com a pessoa diante de você, que se for preciso você vai dizer: eu tenho tanto amor para dizer para você que eu quero dizer que você está errado, está no caminho errado, na direção errada. É um amor com entendimento, com percepção. E aí ele vai dizer que isto há de produzir os frutos de justiça, não é isso que ele diz? Há de levar aos frutos de justiça em Cristo Jesus. Não está falando novamente, deixe-me dizer, a nossa justificação quando encontramos a salvação em Cristo pela primeira vez, na confissão de perdão, entrega de vida e nascemos de novo. Já fomos justificados em Cristo, Ele pagou a nossa culpa na cruz. Somos justos aos olhos de Deus através de Cristo e da obra dele na cruz. Esses frutos de justiça quer dizer o quê? Se refere à vida, às chamadas atitudes que eu já mencionei. Frutos de justiça, isto, retidão em nossas vidas, na forma de nos portarmos e sermos com os outros em amor, por causa da presença de Deus em nós, de Cristo Jesus em nós. Aí está então o chamado do apóstolo Paulo para o grande objetivo, fitarmos o objetivo. Qual é o objetivo de Deus? É que nós continuemos progredindo nesse processo, e progredindo, porque Deus tem um acabamento maravilhoso que Ele vai realizar. E eu e você estamos sendo trabalhados. Você chegará ao término. E o objetivo então agora é para frente, para frente e para frente. Meu irmão, minha irmã, neste momento histórico da sua vida, na vida desta igreja, agora que deixamos o confinamento e vamos para mais liberdade. Mas se voltarmos ao confinamento como o apóstolo Paulo estava, a verdade é a mesma. Lembrarmos que Deus tem um projeto maravilhoso e Ele está trabalhando em nossas vidas e precisamos estar atentos a isto. E a palavra de Deus vem nos chamar a atenção para isto. Nunca nos esquecemos que nos vales, nos confinamentos, na liberdade, em todo momento, Deus está realizando a obra. Tanto o apóstolo Paulo na prisão como na igreja lá em Filipos em liberdade. Deus está fazendo a obra, Ele não perdeu o controle. Será que se amanhã vier algo pior do que esta quarentena, vamos sobreviver? Sim, você chegará ao término, meu irmão, minha irmã, porque aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Qual é o dia de Cristo Jesus? Os profetas no Velho Testamento falavam o dia do Senhor, anteviam esse dia nas suas profecias. E agora no Novo Testamento então é chamado, aqui neste caso, o dia de Cristo Jesus. Há um completar da história. E nós lá vamos ficar maravilhados com o que Deus fez em nossas vidas. Ficaremos muito maravilhados. Alguém já disse que nós temos uma grande surpresa, algumas no céu, mas uma delas, alguém já disse que é o seguinte: aquele dia você vai abrir os olhos e vai dizer, espantado, não é que eu cheguei aqui. Sim, nós sabemos, nós esperamos a salvação, confessamos, mas quando chegarmos lá, ainda assim, ficaremos espantados e surpresos. Mas muito mais espantados e surpresos ficaremos com aquilo que nós devemos nos tornar em Cristo Jesus. E Deus terminar a obra dele em nós. Para frente, meu irmão. Para frente, minha irmã. Deus tem muito mais. Para frente, igreja. Deus tem muito mais. Você chegará ao término, pela graça de Deus. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.